Quer aprender a transformar um desenho que está lá no seu projeto da sua festa em realidade? E melhor, que fique na mesma proporção do seu projeto, tudo certinho como você desenhou. Para conquistar esse projeto versus realidade bem fiel ao que você projetou? Então cola nesse vídeo que hoje você não sai daqui sem aprender a tornar os seus projetos em realidade. Eu sou Suzana Lossi da Planejar Decoração e se você é novo ou nova por aqui e não sabe direito nem o que é um projeto digital da sua decoração, ou se você ainda não sabe projetar, nunca projetou e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, muita calma. O programa que eu uso para projetar minhas decorações e que você vai ver aqui no vídeo é o Inkscape. É um programa aí gratuito que você pode fazer o download no seu computador e começar hoje mesmo a projetar as suas festas. Para você entender mais aí desse processo, eu indico você ir nesse vídeo aqui do card, que é como projetar a sua festa sabendo muito pouco sobre Inkscape, que ele tá aqui no canal do YouTube e é uma aula para você aprender a fazer os teus projetos. Esse vídeo aí de verdade eu pego você pela mão e mostro desde o comecinho mesmo, inclusive como é que você faz o download do programa aí no teu computador. Então é um vídeo imperdível para você que quer começar a projetar suas festas hoje mesmo. E também, esse é o segundo vídeo que eu falo sobre essa decoração no tema Roblox. Então, se você quer ver a sequência inteira, depois vai para esse card aqui, para esse vídeo, que eu mostrei como que eu consegui transformar o avatar que o aniversariante criou lá no jogo Roblox em uma arte que a gente pode usar para a decoração da festa, que é uma forma super legal aí de você personalizar a decoração nesse tema. E hoje eu vou mostrar como que eu tiro esse personagem do projeto e transformo ele em realidade. E eu tô usando aqui o exemplo da festa Roblox, mas você usa esses mesmos comandos que eu vou mostrar hoje, né, que eu vou ensinar aqui, para tirar qualquer arte de dentro do Inkscape, tá bom? Então não serve só para o tema Roblox, não. Você pode aí adaptar para o tema que você quiser. Bom, então agora que você já se situou, bora para dentro do Inkscape que eu vou mostrar como que eu uso o avatar no meu projeto digital e defino exatamente como que eu vou produzir ele, qual que é o tamanho que ele vai ter dentro da minha decoração, para eu conseguir esse resultado fiel entre projeto versus realidade. Então estamos agora aqui dentro do Inkscape. E essa é a carinha, né, para quem não conhece do Inkscape, quem nunca mexeu. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é na propriedade de desenho, arquivo propriedade de desenho, definir o tamanho aqui da minha prancheta, porque essas linhas aqui, elas estão em tamanho A4. E eu vou colocar aqui em escala o tamanho da minha parede. Gente, quem não tá entendendo nada, lembre-se de ir no vídeo que eu falo sobre como projetar sabendo muito pouco de Inkscape. Eu falo, inclusive, sobre propriedade de desenho também. Então, indo lá, você já vai saber do que eu tô falando, tá? Por que tá em milímetros, por que eu tô fazendo essas medidas. Mas aqui no personalizado, no tamanho personalizado, eu vou colocar o tamanho da minha parede. Que, na verdade, a parede é bem larga, é um salão, enfim, vai ser uma parede. Ela tem um pé direito bem alto também. Então, eu vou colocar aqui uma medida mais genérica, mas só pra gente ter uma... Opa, ela mudou ali, ó. Eu apertei sem querer no A5. Então, vamos colocar aqui de novo largura 350, como se fosse 3,5 metros, e altura 250, como se fosse 2,5 metros. Tá? Vou fechar aqui, vou apertar o número 5 e beleza. Então, aqui, ó, essa linha tá delimitando como se fosse a minha parede, tá? O espaço que eu tenho para fazer o meu projeto. Então, o que que acontece? Antes de eu trazer aquele personagem que a gente já fez no vídeo passado, então se você não viu o vídeo passado, eu já coloquei o card aqui lá no início do vídeo, vai lá ver, tá bom? E, então, antes de trazer o personagem, porque eu preciso ter uma base da decoração, eu preciso saber onde que eu vou colocar esse personagem até para eu conseguir dimensionar ele, senão não adianta nada, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou trazer os meus painéis. E eu já defini que eu vou usar um painel que uma fornecedora parceira minha tem, tá? Que é a Jardins Locações. Então, aqui dentro dos meus acervos, eu vou pegar os meus painéis. Deixa eu ver aqui o painel, 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 painel. É aqui que eu acho que eles estão. Ó, é esse aqui mesmo. É esse cinza aqui que eu vou usar como base. Gente, esse acervo aqui você encontra lá no site da Planejar Decoração, tá? Eu disponibilizo todo esse acervo para vocês. Então, aqui, ó, vou dar um Ctrl C, já selecionei esses dois, dei um Ctrl C, vou diminuir aqui, volto aqui no meu projeto, dou um Ctrl V. E aqui você vai ver que ele tem 185 milímetros, que ele tá querendo representar o quê? 185 centímetros, que é 1,85 m, né, de altura, por 60 centímetros. Aqui tá em milímetros, porque tá em escala, mas tá representando 60 centímetros de largura, tá? Eu vou usar dois desse daqui.
Esse de 1,55 aqui de altura, eu não vou usar. Ele tá muito pequenininho, mas eu vou usar, então eu vou deletar ele e eu vou usar esse aqui como base. Eu vou usar ainda um que tem 2,5. Então eu vou dar uma editada nele. Aqui na altura eu vou colocar 2,5. Gente, essas medidas eu tiro do além? Eu não tiro do além, tá? Essas medidas eu tiro do meu fornecedor. Eu tô criando um painel que eu sei que existe, que eu consigo locar aqui em Curitiba, né? Que é a minha cidade. Então eu já tenho um de 2,5 por 60 e eu vou usar um maior ainda, que é de 2,25, tá? Então eu vou vir aqui mudar também a altura, 225. Por que eu tô fazendo essa edição de pontos? Porque essa curvatura aqui do painel eu quero que ela seja parecida para todos. E quando eu puxei esse aqui, ó, aumentei, ele ficou um pouquinho mais pontudo que os outros. Então eu aperto 2 vezes, seleciono esses 2 pontos e apertando o Ctrl, ó, dou Ctrl Z. Ele já desconfigurou aqui. Seleciono esses 2 no Shift, ou faço assim, seleciono os 2, apertando o Ctrl eu subo um pouquinho e deixo ele mais redondinho igual aos outros. Então aqui eu tenho os meus 4 painéis. Eu tô achando que eles estão com alguma transparência. Eu vou dar um Shift Ctrl F, só para eu ver aqui se eles estão com alguma transparência. Não, tá tudo certo. Então eu vou colocar eles um pouquinho mais escuro, porque eu acho que o painel, ele aqui ele é um pouco mais escuro do que esse cinza tão clarinho. Ok, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse botão aqui, que ele significa fazer o alinhamento com a página. Ó, ativar, desativar a atração para bordas da página. Sempre leia aqui o que quer dizer, que ele vai te dar a dica de qual função que esse botão tem. E aqui eu vou pensar em como que eu vou colocar os meus painéis. E prontinho, aqui com os 4, o que eu vou fazer? Eu só vou jogar um pouquinho mais para o centro aqui para deixar centralizado na minha página, tá? Então aqui eu já defini os painéis que eu vou usar. Eu também já sei a mesa que eu vou usar, é uma mesa que eu já tenho, essa não é da fornecedora, é uma mesa minha. Então eu vim aqui no quadrado, fiz um retângulo, ela é uma mesa branca sem borda, então eu vou tirar essa borda vermelha. E a medida dela é 1,20 de largura por 76,5 de altura. Então, eu tô fazendo tudo proporcional ao que eu tenho na realidade, hein? Essas medidas não estão saindo do além. Eu vou colocar essa daqui um pouquinho mais para cá, porque eu ainda quero usar uma mesinha de suporte. Então, eu vou voltar lá no meu acervo e ver se eu tenho uma mesinha que eu sei que eu encontro também aqui para alocação. Então, abrindo aqui o meu acervo, tem várias mesas que eu posso usar. E eu tenho que escolher uma que eu sei que eu encontro aqui em Curitiba e que tem a ver com o meu projeto. Então, eu quero uma mesa preta. Essa mesa redonda ela é muito grande, não é bem o estilo que eu desejo. Então, eu vou dar uma passada aqui nas mesas que eu tenho. E aqui tem algumas mesas pretas. Essa aqui seria uma boa opção, mas eu acho que eu vou ficar com essa daqui, ó. Ela é uma mesinha que tem 3 andares e eu acho que combina com esse tema Roblox, enfim, é a mesa que eu quero usar. Tem aqui na fornecedora que é Jardins Locações. Eu vou dar um Ctrl C aqui, voltei aqui para o meu projeto, vou dar um Ctrl V. Aqui essa mesa eu sempre confiro as dimensões, então ela já tá na dimensão que eu encontro na fornecedora, tá? Ela tem 74 de altura por cerca de 75 de largura, 74,5, porque ela tem essas, isso aqui é redondo, né? É uma mesinha que tem essas bases redondas. Então eu vou deixar ela aqui, eu quero colocá-la um pouquinho mais para frente, então ela vai sobrepor um pouquinho essa mesa branca. E agora eu já consigo trazer os meus personagens, aqueles que eu fiz na primeira parte do vídeo. Então lembrando, já deixei o card aqui no início do vídeo para você ver como é que eu fiz esses personagens, como é que eu trouxe esse boneco, esse avatar, né, que o próprio aniversariante criou lá dentro do Roblox, como é que eu consegui criar uma arte para ele, né, de separar ele lá do jogo, tirar ele lá do jogo e trazer aqui para dentro do Inkscape. Então eu venho aqui em arquivo, importar, venho aqui na pasta onde a gente já salvou lá no primeiro vídeo o nosso personagem. Então, prontinho, o personagem veio aqui para dentro, eu vou trazer aqui mais perto. E eu, na verdade, fiz também o personagem, né? Fiz todo aquele processo do vídeo passado com o personagem do irmão do aniversariante. Então, eu vou vir aqui, dar um arquivo, importar,
E trouxe aqui também o avatar do irmão. Então eu tenho 2 personagens para colocar nessa decoração e é aqui que tá beleza. A partir do momento que eu já tenho a base, eu consigo fazer testes para ver qual vai ser o tamanho desse personagem e aonde ele vai ser colocado. Então aqui, esse é o personagem do aniversariante, eu quero dar mais destaque. O do irmão vai ser, digamos, um coadjuvante aqui, mas sem esquecer dele. Então aqui agora na decoração eu vou dimensionar esse personagem. E esse aqui, então, vai ter um destaque maior. Opa, selecionei o errado, vem aqui, seleciona. Aqui eu quero colocar nesse painel principal. Estou pensando em colocar algo nesse sentido aqui, que ele destaque, ó, fique um pouquinho a asa para fora e ele destaque esse personagem. Vou diminuindo um pouquinho mais. Vamos deixar aqui a princípio, e esse aqui eu tô pensando em colocar no chão, para ter um papel coadjuvante, mas também aparecer, talvez na frente dessa mesa aqui, já que na outra eu quero colocar um escrito. Então eu vou deixar aqui a princípio, tá? E vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Pronto, e aqui eu quero colocar um escrito, tanto aqui quanto no painel. Então aqui eu quero trazer um pouquinho da vibe do jogo mesmo, daquela tela inicial do Roblox, logo que você abre o jogo. Então aqui eu quero trazer tanto o nome Roblox quanto o símbolo do Roblox. Como que a gente faz isso? Eu já procurei na internet o símbolo, tá? Fui lá em imagens, logo Roblox, símbolo Roblox e baixei imagens PNG desses símbolos. Eu vou trazer para cá no arquivo, importar e pronto. Essa aqui é a logo do Roblox que eu baixei da internet. Eu tô dimensionando aqui ela, só diminuindo um pouquinho para ela caber aqui na mesa. E também vou trazer o símbolo que eu também baixei da internet. Aqui, vou diminuir um pouquinho. Pra colocar... Ele parece que tá torto, né, gente? Mas não, ele tá bem retinho porque o símbolo dá essa impressão mesmo. Bom, e aqui eu quero trazer uma frase que tem muito no jogo quando você vai convidar um amigo, né? Então, como a gente tá no aniversário, tá tendo esse convite, né? Eu vou escrever, Davi quer brincar com você. Que é tipo uma frase que tem lá dentro do jogo, mas é um pouquinho diferente, não é brincar, né? Davi quer jogar com você, ou Davi quer ser seu amigo, tem um negócio assim. Então a gente fez uma brincadeira com isso e trouxe Davi quer brincar com você. E sempre aparecem 2 botões, o aceitar ou ignorar. Esses botões eu vou fazer igual o que tem lá dentro do jogo do Roblox mesmo. Então eu venho aqui no retângulo, faço um retângulo. Aqui nessa bolinha da ponta a gente consegue deixar mais redondinho. O botão ele é mais fininho, então eu vou trazer aqui e vou arrumar essa bolinha aqui para ficar mais bonitinha. Aí esse retângulo eu tô tentando fazer igual ao do jogo, então tem que sempre ter o parâmetro, né, a inspiração. A inspiração é o próprio jogo. Vou trazer esse retângulo aqui para dentro da nossa mesa. Vamos dar um zoom aqui na mesa agora, dar um destaque nela. E aqui esse botão obviamente é bem menor. Aqui ele tem um contorno, então eu vou apertar Shift, apertar o preto e na verdade a parte interna eu vou pintar de branco. Porque o primeiro botão é o ignorar, que ele tá de branco. Então eu vou escrever aqui ignorar. Vou diminuir aqui um pouquinho. Colocar aqui dentro. O botão acho que é um pouquinho mais largo. Aí. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. E esse eu vou pintar de preto dentro, porque é o que está escrito aceitar. Só que ele é um escrito em branco, então eu vou selecionar e vou apertar a cor branca. Sabe o que eu vou fazer? Para já ficar na mesma fonte desse aqui, eu vou deletar. Também vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que daí eu não preciso mudar a fonte. Vou pintar de branco e só vou mudar o escrito, aceitar. Pronto. E agora eu vou mudar a fonte, tanto dessa frase quanto aqui dos botões, porque eu quero uma fonte que seja parecida com a do jogo. Então aí é pesquisa mesmo, tá? Eu olhei dentro do jogo qual era a fonte, qual era a carinha da fonte e procurei o que eu tinha mais parecido. E eu achei que a minha fonte, que se chama Bansherif, nem sei se fala assim, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa aqui, ó, Banscript. Essa daqui eu achei parecida com a do jogo, então eu vou colocar todas as minhas frases, Banscript aqui. Todas as minhas partes escritas com essa fonte. Aí. Agora, vamos ver aqui
vamos alinhar tudo. Eu vou selecionar esses dois, vou dar um Shift Ctrl A e vou alinhar, ó, a seleção, centralizar e o ignorar daí com o último selecionado. Ó, último selecionado também vou alinhar. Por que o último selecionado? Percebeu que eu selecionei primeiro a fonte, ó, vou fazer com esse aqui, eu selecionei a fonte, o primeiro, e selecionei o botão. Eu quero que o aceitar alinhe com o botão, então eu vou alinhar relativo ao último selecionado. E daí eu quero centralizar. Seleciono aqui, ok. E aí, prontinho. Já tá alinhado. Esse Davi quer brincar, então eu posso aumentar ele um pouquinho. Eu vou colocar mais pra cá. Esse botão aqui eu também quero alinhar com o final da frase do você ali, do Davi quer brincar com você. Aqui tá tudo alinhado, ó. E esse ignorar aqui também com o Davi e com o Roblox. Então tá tudo alinhado aqui e tá tudo alinhado aqui. Então agora essa mesa ficou tapando o Davi ali, então eu vou trazer um pouquinho mais pro lado. E esse boneco aqui eu vou diminuir um pouquinho, porque ele tem que encaixar aqui embaixo dessa prateleira. E isso é uma coisa muito importante. Como a gente vai fazer um negócio que precisa encaixar embaixo de uma prateleira, aqui você tem que ter a medida real dessa distância, abaixo da prateleira até o chão, para você fazer o boneco na altura que você precisa, tá? Então a gente sempre tem que ter as medidas reais para conseguir projetar certo no nosso projeto, tá? A gente tudo faz aqui em escala. E aqui no painel eu também quero trazer um escrito, também fui inspirada pelo jogo, pela capa inicial do jogo, em que a gente tem o pesquisar, a gente tem algumas informações do jogador e o pesquisar. Então eu também vou desenhar isso aqui. Então a gente tem primeiro uma frase, eu vou pegar o ignorar, dar um Ctrl C, Ctrl V, vou trazer aqui e vou escrever o início. Assim como tem lá no jogo. Logo abaixo do início tem uma barra de pesquisar. Então, a gente vai dar um zoom aqui agora para focar nesse painel. Aqui eu vou tirar o contorno, apertando o Shift, eu tiro aqui o contorno. E a barra do pesquisar também ela é mais redondinha, né? Ela tem um detalhezinho aqui que eu vou colocar. A gente tem aquela lupinha, então eu vou desenhar a lupa aqui grande, depois a gente diminui ela. Aqui eu fiz um círculo. Eu vou colocar um contorno preto, vou pegar aqui um retângulo e fazer também um retângulo preenchido. Só que a lupa, ela não é arredondada na ponta, então eu vou tirar esse arredondado que a gente estava deixando. Vou diminuir aqui um pouquinho, né, porque ela é mais fininha, menorzinha também. Vou apertar 2 vezes e girar. Olha só a nossa lupa tomando forma. Vou selecionar os dois e diminuir um pouco. Trazer para cá, vou diminuir mais um pouquinho. Vou trazer aqui. Vou também copiar e colar mais uma frase para colocar o pesquisar. Aqui, ó, ele ficou atrás da barra. Eu venho aqui e trago para frente. Pesquisar. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Beleza. E aqui embaixo sempre tem a carinha do personagem principal com o nome do jogador. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse personagem. Vou fazer uma bolinha menor, vamos dimensionar ela aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa bolinha para depois vocês já verem o que eu vou fazer. Vou, então, selecionar a bolinha que está em cima do personagem, o personagem, vir em objeto, clipe, aplicar. Beleza. Aí eu vou pegar essa bolinha aqui, eu vou pintar de azul. E vou colocar atrás aqui do nosso personagem. Eu vou selecionar os dois, Shift Ctrl A no alinhamento. Também alinhar certinho aqui os dois, tipo isso. Aí, beleza. Vou selecionar os dois, trazer para cá, trazer para frente. Diminuir um pouquinho. E vou dar mais um Ctrl C, Ctrl V para escrever aqui o nome do jogador. E aqui o nosso projeto já começou a tomar forma, eu já tenho as frases, aqui eu fiz uma brincadeira com a questão do próprio jogo que tem lá no Roblox, né, a tela principal do Roblox, trouxe os personagens personalizados, tanto do aniversariante quanto do irmão, e aqui eu ainda quero colocar um arco de balões,
para encher mais essa decoração. Então, eu vou lá no meu acervo de balões também já trazer uma base para não ter que desenhar tudo do zero. Aqui no meu acervo eu venho em balões. Aqui no acervo eu vou ver o que tem mais a carinha do que eu tô pensando, do que eu tô procurando, para ver o que eu já posso adaptar. Então, eu quero, deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse arco aqui, ó. Vou dar um Ctrl C também, volto no meu projeto e dou um Ctrl V. Aqui eu vou diminuir um pouco esse arco. E para fazer a voltinha que tá faltando, eu vou vir nesse aqui de baixo, vou dar um Ctrl C, volto aqui no meu projeto, dou um Ctrl V, e aqui, ó, eu vou tirar esses dourados, porque esses dourados eu não consigo editar a cor. Aí eu vou tirar esses aqui, vou tirar esse maior aqui, vou pegar essa ripinha aqui e vou trazer para cá, ó. Então aqui eu já tenho também, ó, vou girar, deixa eu ver se dá certo. E que eu já consigo editar um pouquinho o que eu quero, ó. Eu vou deletar esse daqui, ou melhor, vou trazer aqui, mas eu vou trazer para baixo, ó. Vou colocar aqui mais para baixo, aí, ótimo. Vou trazer para cá. Esse daqui eu vou trazer mais para cá, vou fazer aqui mais a pontinha mesmo do arco. E aqui é um jogo de trazer para frente, trazer para trás, para a gente ver o que fica melhor no nosso projeto. Vou copiar aqui, trazer mais um balão para cá e ótimo, ó, já fiz um arco. Agora eu tenho que editar as cores desse arco, né? Porque essas cores não tem nada a ver. Então, gente, é super fácil. A minha base vai ser preta. Eu quero usar também o vermelho e vou usar o azul, tirando aqui desses bonecos, que os dois usam o azul. Então, eu vou fazer assim, ó, selecionei, Shift Ctrl G, eu vou desagrupar. E, gente, todos esses comandos mais básicos eu ensino naquele vídeo como começar a projetar, mesmo sabendo muito pouco sobre Inkscape. Eu já coloquei também no card aqui no vídeo, tá? Então, depois vocês olhem lá, que tá tudo mais explicado, devagar, mais detalhado. Mas como eu já fiz um vídeo explicando esses passos iniciais, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Então, aqui eu vou selecionar os principais balões. Ó, tô selecionando vários. Eu aperto o Shift aqui do meu teclado e vou clicando em cima dos balões que eu quero. A minha base é preta, então aqui, ó, selecionei vários e eu vou vir aqui embaixo na barra de cores e apertar no preto. Super simples, né? Vou pegar mais uns pretos ainda, eu quero a base realmente preta e ainda acho que faltou. Então, vamos colocar mais alguns pretos. Aqui, talvez mais um preto. Ok. E agora eu vou querer colocar o vermelho. O vermelho é a cor preferida do aniversariante, então a segunda cor eu vou colocar como vermelho. Eu tenho um balão que ele é um vermelho um pouquinho mais escuro. Ele é mais puxando pro vinho, ele não é tão aberto. Então, eu vou colocar aqui esse vermelho mais escuro, que é mais ou menos o da roupa aqui do menino. Desse aqui também que faz um degradê. E agora, ó, aqui eu ainda acho que eu vou colocar mais preto. Aí. E agora a gente tem o azul, que é uma cor também que eu quero usar, mas bem pontual, ó. Tem um azul ali perdido ali atrás. Vamos ver como é que fica usando esse azul que a gente usou aqui no boneco. Aí, beleza. Esse balão aqui, ó, eu não gostei ele escondido lá atrás. Eu vou trazer ele um pouco mais pra frente. Aí. Podemos ter dois balões azul aqui, ó. Aqui tem um amarelo ainda e um cinza que ficou lá da nossa edição, né? Aqui eu vou colocar preto. Esse aqui talvez eu vou colocar vermelho. E aqui eu vou voltar com preto. Então, beleza. Aqui a gente começa a ter uma ideia também do nosso arco. E aqui ainda tá faltando uma coisa nessa nossa decoração, que são as boleiras. Então, eu também vou lá pro meu acervo e vou trazer algumas boleiras para cá. Acervo base, aparadores e bolos. E dentro aqui do meu acervo, eu vou selecionar algumas boleiras. Com o Shift também eu vou selecionando várias. Vou selecionar algumas bandejas também. Não vou usar nenhum cromado. Não vou usar vaso nessa decoração. Esses decorativos também não. E vou depois pegar aqui um bolo. Mas primeiro eu vou levar as boleiras. Vou dar um Ctrl C. Aqui no meu projeto eu dou um Ctrl V. Ó, elas vieram para cá, mas tudo bem. Aqui o que acontece? A gente vai distribuindo as nossas boleiras. Então, eu quero ter aqui uma maior no centro.
Gente, eu não estou alinhando ainda, só verificando aqui uma questão de distribuição, depois a gente arruma isso, tá? Aqui é só pra gente ter uma noção de boleiras mesmo. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou começar a distribuir aqui. Ctrl C, Ctrl V. Acho que aqui eu vou tirar essa bandeja. Agora aqui que eu já tenho mais ou menos o número de bandejas, o número de boleiras mais ou menos ok, né? Eu vou começar a arrumar essa minha mesa. Vou dar um Ctrl, ó, vocês vão ver que tá tudo desalinhado. Então aqui a gente começa a alinhar certinho os nossos aparadores com a mesa. Tem duas maneiras da gente fazer isso. Tentar fazer de forma automática, como eu tô tentando fazer aqui, mas ele não tá indo, ó, ele não tá alinhando certinho. Então o que que eu vou fazer? Seleciono a minha boleira, vou selecionar aqui todas, na verdade, que estão nessa mesa branca. Seleciono a mesa branca também. Eu vou dar um Shift Ctrl A, que é o alinhamento. E aqui, referente ao último selecionado, que foi a mesa, eu vou apertar nesse aqui, ó, em que ele tá mostrando que tem um objeto e eu alinho em cima dele. Então, clico aqui, olha só o que aconteceu, já ficou automaticamente tudo alinhado. Aí aqui eu só vou distribuir melhor, vou pegar aqui minha boleira, jogar um pouquinho mais pro canto, essa um pouquinho mais pra cá. Essa aqui com a minha mesa, eu vou centralizar. Então, também referente ao último centralizado, coloquei aqui no meio, a boleira rosa já mexeu. E esses aqui, deixa eu trazer esse aqui um pouquinho mais pro meio, esse aqui um pouquinho mais pra cá. Ok, aqui eu já tenho uma distribuição legal. Vamos para a mesa de apoio, que tá tudo voando aqui também. Ó, esse já alinhou certinho na base, esse aqui também já alinhou certinho na base, então só preciso locomover. Esse aqui também já alinhou certinho na base, vou colocar aqui no meio. E esse aqui também vou trazer aqui, já alinhou, vou trazer para cá. Então, que agora já tá tudo certinho em termos de posição de boleira, já tem uma média de boleiras que eu tenho que fazer a alocação. Agora eu vou brincar com as cores, né? Porque aqui a paleta de cores, obviamente, não tá certa. Então, eu vou selecionar aqui algumas boleiras que eu acredito que vão ser pretas. Esse aqui eu vou pro azul. E quero algumas vermelhas também. Com esse conta-gotas eu roubo a cor aqui do outro, ó. No objeto selecionado, eu venho aqui no que eu quero roubar e clico. Aí ele rouba a cor. E prontinho, agora eu já fiz a base do meu projeto. Eu já tenho tudo que eu tenho que produzir, tudo que eu tenho que locar. Então eu sei que eu tenho que locar 4 painéis, eu tenho que mandar produzir 2 bonecos, eu tenho que fazer essas frases aqui que eu decidi fazer em vinil e colar nessa placa PS que eu tenho, né, que vai ser a base da minha decoração. Eu já sei que eu tenho que fazer um arco de balões que vai englobar um painel de 1,85. Então vai ser cerca de 2 metros de arco porque ele faz essa curvatura, certo? Que a minha base vai ser preta, então eu tenho que comprar muito mais balão preto do que vermelho, por exemplo. E também muito menos azul do que até mesmo vermelho. Então aqui eu já sei também a proporção das cores, já sei as cores, a distribuição de cores que eu tenho nas minhas boleiras, enfim, eu tenho todas as informações que eu preciso para conseguir produzir esse projeto. Só que tem um detalhe, aquilo que vai ser produzido, que nem as frases e os bonecos, né, que não é só eu ir lá na loja de locação e locar, como é o caso dos painéis, mesa e boleira, que é alguma coisa que eu tenho que produzir, agora eu preciso exportar esse arquivo. E isso é muito importante a gente saber exportar, tá? Já tem informação sobre isso também lá nesse vídeo de como começar a projetar, né, sabendo muito pouco sobre Inkscape, mas eu vou pegar um boneco aqui para dar um exemplo. Isso acontece para todas as frases, tudo aqui que tem que ser produzido segue o mesmo modelo de pensamento, segue a mesma lógica de pensamento que eu vou fazer aqui para esse boneco principal, tá bom? Mas antes de exportar tem um detalhe. Esse boneco que tá aqui, agora olhando o projeto como um todo, eu acho que ele pode vir para esse outro painel aqui, porque, enfim, aqui já tinha muitos elementos, estava muito perto aqui um do outro, já tem esse elemento no painel, então achei melhor ele ficando aqui. A medida dele também, eu coloquei 88 de largura e ele vai ficar com 57,10, né, 57 centímetros de altura. Só que aqui vem o detalhe, então, de como exportar. A primeira coisa é dar um Ctrl C, abrir aqui um novo arquivo do Inkscape. Então, aqui eu vou dar um Ctrl V e vou trazer o meu boneco pra cá. E o que que acontece? Por que que eu fiz isso?
só para vocês verem o tamanho que esse boneco tá. Quando a gente projeta em escala, a gente projeta proporcional, né? Então tá tudo proporcional no meu projeto, só que tá tudo numa escala menor. Então eu não posso mandar produzir exatamente como eu projetei, porque vai sair desse tamanho aqui. Só para vocês terem uma noção, essa folha que tem aqui no Inkscape, ela é uma A4. Olha o tamanho do personagem que eu projetei, né? Então ele tá muito, muito pequenininho, só que ele tá proporcional ao real, ao que eu quero fazer de verdade. Eu já expliquei escala, gente, naquele vídeo sobre como projetar, mesmo sabendo muito pouco sobre Inkscape. Então olhem lá referente à escala. É uma coisa assim que quem nunca mexeu é mais confuso às vezes de entender, algumas pessoas demoram mais para pegar, então olhem aquele vídeo porque realmente eu explico tudo com muito detalhe. Mas qual que é a sacada aqui? Quando a gente vai falar em exportar arquivo, a gente precisa separar ele do projeto e precisa daí colocar ele na escala real, que é de 1, eu faço sempre projeto de 1 para 10. Então se aqui eu estou trabalhando com 88 milímetros, né, que tá aqui, ó, 88 milímetros e 57,10 milímetros, e eu quero transformar isso em centímetros. Eu preciso transformar isso aqui em 88 centímetros e 57,10 centímetros. Como que eu faço isso? Eu mudo uma casa decimal. Então, de milímetros eu tô passando para centímetros. Então, aqui eu tiro a vírgula daqui e passo uma casa decimal para lá. Então, olha só já a diferença. O meu boneco real... Então, olha só, comparando com uma folha 4, o tamanho que ele vai ter na realidade, né? Ele seria, assim, várias folhas A4 para a gente conseguir produzir ele, né? Então, ele é bem maior. Aqui ele tá realmente com, ó, se eu colocar aqui em centímetros, ele vai dar exatamente aquela medida, 88 centímetros e 57,10 centímetros. Essa é a medida real do meu boneco. E é esse boneco aqui que eu tenho que produzir, que eu tenho que exportar, né, na verdade, para mandar produzir. Então, prontinho, eu produzindo esse boneco com essa medida aqui em centímetros, eu vou ter a proporção, eu vou ter aquele projeto super real entre projeto e realidade, né? Porque exatamente eu tô fazendo tudo proporcional ao meu projeto, tá? Então, como que a gente tira esse boneco daqui? Primeira coisa é editar, ajustar página seleção. Então, aquele A4 saiu daqui, ele agora tá em volta aqui do boneco, ó. Eu venho em arquivo, salvar como... Você escolhe aí uma pasta onde você quer salvar o seu boneco, tá? E aqui você vai colocar PDF, um arquivo PDF. Aí você vai escrever o quê? Eu gosto de sempre escrever no nome do arquivo, por exemplo, personagem Roblox. Aí eu coloco o material que eu vou produzir e o tamanho que ele saiu, que é 88 por 57,10. Então, eu coloco 88 centímetros versus 57. Até vou colocar 57, vou arredondar. Porque assim, quando o fornecedor também receber esse arquivo, eu vou colocar, olha, na legenda também consta o tamanho que precisa ser produzido. Então, é um double check, né, que a gente fala, é uma dupla checagem, assim, de que ele vai produzir no tamanho certinho que eu preciso para ficar proporcional ao meu projeto. Tá? Aí eu salvo aqui, vai abrir essa caixinha, você coloca PDF 1.5, embutir fontes, resolução 300 e dá um OK. E prontinho, tá aqui o arquivo PDF e é esse arquivo que eu envio para os fornecedores, seja de papelaria, né, de impressão, seja de PS, e a partir desse arquivo, contendo o nome já também, a medida certinha que eu preciso que ele produza, é que eu vou receber o arquivo na medida certa, proporcional ao projeto que eu desenhei, para que tudo saia bem certinho o projeto realidade. Viu só como é possível sim personalizar decorações e sair do mais do mesmo? E isso que eu ensinei hoje para você serve para tirar qualquer arte de dentro do Inkscape e transformar em realidade. Outra coisa muito importante, eu produzi esses personagens em PS e defini que ia fazer em vinil as outras artes ali do painel e da mesa. Olha só eu produzindo as artes aqui na minha silhuete.
Se você trabalha com silhuete, curte essa parte aí de produzir as artes em papelaria em camada, eu tenho esse vídeo aqui para você imperdível. Mas é muito importante você saber que existem outras várias formas de produzir esse mesmo projeto. E se você quer entender melhor sobre possíveis materiais para produzir artes e como que eu faço isso por aqui, dá uma olhada nesse vídeo do card, que é a gravação de uma aula gratuita que eu dei ao vivo aqui no YouTube. Completinha sobre esse assunto, sério mesmo. Tem mais de 1 hora de aula para você sair sabendo tudo. Vale muito a pena assistir. Você já percebeu que aqui no canal tem muito vídeo legal, né? Então faz que nem essa seguidora aqui e aproveita para maratonar os vídeos do canal para você fazer projetos muito mais interessantes, criativos, seja aí para os seus clientes ou para sua família, tá bom? Eu vou deixar inclusive aqui no descritivo do vídeo todos os links de todos esses vídeos que eu comentei e coloquei aqui nos cards, para você ter fácil acesso a eles, para você assistir aí quantas vezes você quiser, para você aprender muito por aqui. Ah, e aperta agora o botão de seguir o canal, porque eu ainda vou postar mais um vídeo dessa sequência do Roblox, onde eu vou montar de fato a decoração. Você vai ver eu colocando a mão na massa mesmo. Então você vai poder acompanhar como que eu aplico vinil, como que eu monto cada parte da decoração, enfim, para não perder o vídeo final dessa sequência, ativa as notificações aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, coloca suas dúvidas aqui no comentário aqui embaixo e também sugestões do que você quer ver aqui no canal, tá bom? Tô esperando para ler teu comentário. Beijo e até o próximo vídeo!